riquíssimo, chegou para Jesus e queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Aquele homem chegou para Jesus porque ele sabia que Jesus era o caminho da vida eterna. Ele foi perguntar para quem? Para Jesus. E Jesus, amados irmãos, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sonda os pensamentos, ele nos conhece no ventre das nossas mães, ele já nos conhecia antes de nascermos. Então o Senhor sabia o que se passara no coração daquele homem. Aquele homem chegou para Jesus e queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, porque ele sabia que ele não era imortal. O ser humano ele é mortal. Enquanto ele não conhece o Senhor Jesus, não confessa o nome para o Senhor Jesus, ele é mortal. Porque João 14,6, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. E o ser humano, enquanto ele não confessar o nome do Senhor, ele é mortal. Vai chegar um dia que ele vai morrer. E a minha amada esposa diz, sempre tem a senha, nós temos a senha. A nossa senha vai chegar. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas nós temos a certeza em Cristo Jesus que nós vamos herdar a vida eterna. Porque nós estamos no caminho de Cristo. Somente Ele é o caminho, pela misericórdia do Senhor, não é por mérito nosso, não. Mas é pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós estamos a caminho da vida eterna. Nós estamos aqui para proclamarmos o Evangelho para as demais pessoas, porque o Senhor nos deu ordenança. Marcos 16, 15, ide por todo mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Nós estamos aqui, amados ouvintes, irmãos e ouvintes, fazendo o desejo, a vontade de Deus, para proclamarmos o Evangelho. Esse homem, amado, ele queria a vida eterna. Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos. Olha aí, o ser humano tem que conhecer os mandamentos. A interrogação do Senhor: você conhece os mandamentos? Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que o povo perece por falta de conhecimento. O ser humano está perecendo porque falta conhecimento. Se ele conhecer a palavra, ele vai saber o que devemos fazer e o que devemos nos abster daquilo que não agrada a Deus. Então Jesus perguntou para ele, e disse: não cometas adultério, não mates, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e a sua mãe, que é um mandamento com promessa, nós honrarmos nossos pais e nossas mães. Por quê? Porque o Senhor quer obediência. Devemos obedecer aos nossos pais. Glória a Deus. Como obedecer ao Senhor Jesus. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, fazia tempo, né? Porque ele já era um adulto, ele disse desde a juventude dele que ele guardava os mandamentos do Senhor. Então Jesus chegou para ele e disse: ainda te falta uma coisa. Jesus sabia. Por que Jesus faltava uma coisa? Porque o Senhor sonda os nossos corações, amados irmãos e ouvintes. Ele sabe do que nós almejamos, o que nós queremos ter. Então Jesus disse para ele: só te falta uma coisa. Pega tudo o que tu tens, vende e dá aos pobres, e siga-me, e terá um tesouro no céu. Jesus, amados irmãos, ele colocou aquele homem uma prova alta, uma prova difícil para aquele homem, porque a Bíblia nos revela que aquele homem, o coração dele estava nos bens materiais. Não que não possamos possuir bens materiais, podemos sim, mas que nosso amado irmão Valtério falou agora há pouco instante, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ter mais coisas serão acrescentadas. Devemos buscar primeiro o reino de Deus. Para muitos
almejam bens materiais, carros, casas, iates, tudo material. Então Jesus sabia que esse homem, ele almejava coisas materiais, tanto ele almejava como ele possuía, porque ele era riquíssimo. Mas aquele homem, ele não estava com o coração dele voltado para Deus, ele não estava no caminho da salvação, porque ele estava com o coração dele voltado para as coisas materiais. E as coisas materiais não conduzem o homem para a salvação. E aquele homem sabia que ia chegar um dia, ele ia morrer, iria deixar as coisas dele. Mas ele não quis obedecer a Cristo. Jesus me chamou, e deu um conselho: pega, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e siga-me. Jesus me chamou ele para segui-lo, e terás um tesouro no céu. Ou seja, Jesus estava dando para ele a vida eterna, a salvação. Como muitos não querem Jesus hoje, muitos não querem, acham que a gente está proclamando uma religião, ou seja, obedece por falta de conhecimento, por não conhecer as Escrituras. Por isso Jesus perguntou àquele homem: você conhece as Escrituras? Conheço. Ele conhecia, mas ele não conhecia com muita propriedade. Porque em João 14,6 diz que Jesus era o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, e somente iremos ao Pai, ou seja, seremos salvos através de Cristo. Glória a Deus. Porque aquele homem não seguia o que Cristo estava chamando ele. Ele desse tudo que ele tinha e seguisse Jesus, que teria a vida eterna. Aquele homem pegou. Jesus disse para o seu discípulo, ele fez uma metáfora: é mais fácil o camelo entrar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque eu só sabia da dificuldade daqueles homens, porque o coração deles estava nos bens materiais. Então era mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Por quê, mano? Por causa dos obstáculos, dos desejos. Porque para entrar no reino dos céus não é de qualquer jeito. Temos que nos abster daquilo que não agrada ao Senhor. Temos que guardar os mandamentos do Senhor. Muitos não querem. Eu já falei uma vez com um colega falando de Jesus para ele. E ele disse: não, eu gosto de tomar uma cervejinha. Eu disse: amado, Jesus tem alegria para nos dar, uma alegria verdadeira. Essa alegria é ilusória, passageira. E ele não quis Jesus, porque ele queria as coisas do mundo, também para não conhecer a Escritura. É uma alegria fictícia, passageira. Então, amados, essa passagem aqui, o Senhor dá uma advertência para aqueles que não se apegaram com Cristo ainda, que pensam só em bonanças, as bonanças que o Senhor nos proporciona, as bênçãos, as abundâncias. É o amor, a gratidão, o desejo de louvarmos ao Senhor, de o adorarmos. Isso é a bonança do Senhor para as nossas vidas, para o cristão. A alegria que o Senhor nos proporciona. E aqui eu quero agradecer a Deus a rica oportunidade, em nome de Jesus.